de combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos falar em esportes a partir de agora com o timaço de Carlos Batista, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Permanência de Matheus Costa no Guarani vai passar pelo resultado do duelo contra o Castanhal na próxima quarta pela Copa do Brasil. Clube e jogadores são absolvidos após estenderem faixa no derby, pedindo a permanência de Eberlin na rival Ponte Preta. Bugre encerrou o Paulistão com a quinta maior média de público da competição. Aprovado nos exames médicos, William Potker inicia oficialmente sua segunda passagem pela Ponte. Atacante será apresentado daqui a pouco, 14h, no Moisés Lucarelli. Cláudio Caçapa, Vinícius Bergantin e William Batista, técnico do Sub-20 do Corinthians, são os nomes que interessam a diretoria alvinegra. Meta da Ponte é anunciar o novo comandante até este domingo. Velo Clube estreia na Copa do Brasil com classificação nos pênaltis sobre o Vasco do Acre. Após o empate por 1-1 no tempo normal, Galo Vermelho fez 3-2 nas penalidades e avança à segunda fase. Próximo adversário do Velo será o Vila Nova, no Benitão. Lanús vence o Flamengo por 1-0 em Buenos Aires e abre vantagem na briga pelo título da Recopa Sul-Americana. Equipe argentina joga pelo empate na próxima quinta, no Maracanã. João Fonseca leva virada de Inácio Buzzi. Está eliminado do Rio Open.
brasileiro perdeu de virada por 2-1 e se despediu nas oitavas de final do torneio disputado em sua cidade natal. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto e também pelo YouTube, né? Rádio Bandeirantes Campinas mandou a sua mensagem para lá ou para o WhatsApp. Daqui a pouquinho ela vai para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Recopa Sul-Americana. Ontem, primeiro jogo da grande decisão envolvendo Flamengo e Lanús. E o time argentino levou a melhor. Venceu pelo placar de 1-0. O jogo da volta acontece na próxima semana, quinta-feira, no Maracanã. E aí o Flamengo vai ter que reverter a vantagem do time da Argentina, né? O Lanús, que acabou vencendo, portanto, o primeiro jogo pelo placar de 1-0. Pela Copa do Brasil, destaque para o Velo Clube, que mesmo jogando no Acre, venceu o Vasco pelo placar de 3-2 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 1-1. O time de Rio Claro agora vai pegar o Vila Nova na próxima fase. Lembrando que o Primavera já havia se classificado, vai ter como adversário o Ceará, também em jogo único. Esse jogo ocorre na próxima semana na Arena Vozão, em Fortaleza. O Guarani estreia na próxima quarta-feira, 3h30 da tarde, encara o Castanhal no Pará, né? Nesse jogo fora de casa, portanto, no estado do Pará. Destacando agora o Campeonato Paulista, quartas de final. Amanhã, 6h30, tem Red Bull Bragantino e São Paulo. 8h30, Palmeiras e Capivariano. Os dois jogos terão a transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas. Já no domingo, 4 da tarde, Novo Horizontino e Santos. E às 8h30 da noite no Canidé, Portuguesa e Corinthians. Novo Horizontino e Santos será em Novo Horizonte. Lembrando que são jogos únicos. Quem passar avança a semifinal. Lembrando também que a pontuação segue sendo somada, então não há uma definição aí de chaveamento, quem vai pegar quem na semifinal. Quartas de final, portanto, jogo único, as partidas que serão realizadas no sábado e também no domingo, claro, cobertura aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você do YouTube, não esqueça de mandar o like pra gente. Dá um joinha aí pra ajudar a Rádio Bandeirantes, o Timaço do Batista, tá bom? Manda um joinha aí, por favor. A gente tá precisando engajar ainda mais na internet para melhorar o trabalho para todos, né? Inclusive para você que nos ouve e também nos prestigia. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Vou começar pelo YouTube aqui. O Francisco Lucena, bom dia a todos da Band, bom dia. O Geraldo Chagas, técnico do Capivariano, seria bom para Ponte. O Francisco, entre esses treinadores que estão falando, é melhor deixar o João Brigatti. O Adriano, o trabalho do Matheus Costa está regular. Também sei que no mercado está difícil técnico bom. E se começar a trocar técnico a cada 3 jogos, também não dá. Talvez a volta do Marcelo Fernandes. O Paulo Rogério dá um bom dia pra gente e a gente agradece muito. Vamos pular aqui pro WhatsApp para atender todo mundo.
Bom dia, quando começa a Arena do Eberlin, como prometido em campanha? O que você acha que vem primeiro, o CT em obras paradas ou a Arena? Não acho nada. Precisa de parte financeira. Eu acho que a prioridade da Ponte agora é montar um bom time, contratar um bom treinador para fazer uma boa Série B. É importante o estádio, a Arena, o CT, claro que é. Mas tem o possível, né? O ideal e o possível, né? Então, neste momento, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Bom dia, Carlos Henrique. Essa diretoria do Guarani realmente não se importa nem um pouco com o time. Temos um jogo super importante na Copa do Brasil semana que vem. Ao invés de preparar o time, preferem dar uma semana de folga para os jogadores. Inadmissível. Voltaram ontem aos treinamentos, amigão. Viu, Luizão? Seria tão bom se o Guarani tivesse alguém sério e que conhecesse futebol. Poderia trazer o Rafael Marques, Matheus Anjos e o Poveda do Primavera. Com certeza seríamos uma equipe forte. Tá bom, tá registrado, mas o time já tá treinando desde ontem à tarde. Aqui Antônio Carlos do Jardim Carlos Lourenço. O Guarani precisa trocar de técnico urgente. Vai acabar comprometendo a Copa do Brasil e a Série C. Muito fraco, o time não tem jogadas ensaiadas, defende resultado de 1-0, ao invés de atacar o adversário e aumentar o placar. Essa é a opinião do Antônio Carlos. Também manda para cá uma mensagem ao Renato Bugrino: fixar triunfo sobre o Castanhal para permanência do treinador é o fim do Guarani. Eu também acho que... não é que é obrigação, né? Mas, poxa vida, tem que classificar, né? Tem 3 ou 4 temporadas aí que o Guarani tá fora da Copa do Brasil, precisa do dinheiro. Então, sei lá. Por que a Ponte não contrata o Gilson Kleina? Ele, como Zagallo da seleção, tem a cara do time. Acho que não é esse é o caminho, não é esse. Eu desconfio, tá? O Gilson Kleina tá no futebol do Rio de Janeiro. Eu não me lembro, não me recordo o nome, mas ele tá trabalhando lá. É um time que é SAF, inclusive. Reparou que é sempre com o Vini Júnior a mesma coisa? Esse moço alimenta esta moção, infelizmente. Ele esquece do futebol e milita. Ronaldos, Rivaldos nunca se apoiaram a isso. Vide as conquistas. Renato Grácia. Eu acho que nem uma coisa nem outra, não é? Nem uma coisa nem outra. Eu acho que o racismo, Renato Grácia, ele tem que ser combatido de todas as maneiras. Não justifica. Eu também concordo quando você diz que o comportamento dele não é um comportamento de um jogador profissional. Ele é muito infantil em algumas coisas e ele precisava de uma orientação fora de campo para efetivamente ter um comportamento. Agora, eu tenho certeza que mesmo com um comportamento diferente, eu tenho certeza que essas barbaridades continuariam, porque parece um negócio, parece não, é perseguição em cima dele, né? Então, eu comemoraria de outra maneira, eu não provocaria, e ele faz isso. Agora, não justifica o ato impensado das pessoas, né, que, se é que dá para chamar de pessoas, que acabam agredindo, ofendendo o Vini Júnior. Bom dia, CH, tudo bem? O que me assusta nessa diretoria da Ponte não é eles que fazem negócios errados, mas é a demora para resolver os problemas como o transferban e contratar um técnico, Marcos de Carvalho. Mas ainda está no tempo, viu, Marcos? Se anunciar domingo, semana que vem já começa a trabalhar e está dentro do cronograma. Aguinaldo de Hortolândia, CH, a diretoria vai esperar o Guarani cair fora da Copa do Brasil para mandar o senhor Matheus Costa embora? Manda um abraço ao ex-goleiro do Guarani, campeão brasileiro de 78, João Roberto. Estou aqui na casa dele, abraço. Ô, João Roberto, um abraço, cara. Um abraço, uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana e valeu pela mensagem aí. Bom, o Ricardo Marques está mandando um bom dia aqui. Tá bom, bom dia. Tem alguma informação do time do Castanhal, algum jogador conhecido? Não tenho, e o Breno vai fazer, não sei se hoje,
ou amanhã na transmissão, ou mesmo na segunda-feira, uma entrevista com o técnico do Castanhal. Aí você vai poder acompanhar com detalhes, né? Alguma coisa que possa ter relevância. Bom dia, CH, Matheus Anjos e Poveda não dá. Cássio do Proença. Olha, o Poveda dá. Mas o Matheus Anjos já passou pelo futebol de Campinas e não funcionou. A não ser que venha com um comportamento diferente. Eu não estou condenando absolutamente. Eu acho que o Matheus Anjos é um grande profissional, mas não sei se essa seria a minha aposta. E o time do Gilson Kleina é o Boa Vista do Rio de Janeiro, tá, gente? Já me avisou aqui o oráculo. Bom dia a todos. Na entrevista final do Matheus, a torcida está absolutamente dividida entre a permanência e a saída. Aqui na RB, a grande maioria querem a saída sem sequer indicar algum trabalho. Alguém. Trabalho é bom. Bom, vamos lá, Bruno. Não é tarefa da gente indicar técnico nem jogador. Isso é um problema, é uma prerrogativa do clube. Ok? Então nós não temos nem conhecimento de quanto o time tem para gastar num treinador. Dito isso, eu quero dizer que o trabalho do Matheus Costa é um trabalho que não convence ninguém. Ninguém. É só assistir os jogos do time dele. Fez 11 pontos e Deus sabe lá como. Mas fez. Tem coisa boa? Tem. Claro que tem. Evidente que tem. Não é só coisa ruim. Mas esse time, na minha opinião, pode render mais do que está rendendo. Por isso, ele não seria nem meu técnico do Campeonato Paulista e todo mundo sabe disso. Tá bom? Vamos ver se tem mais mensagens aqui. Chegando mais algumas aqui. Guarani precisa também de um lateral esquerdo. Adriano, também acho. Já pensou se der ponto em Guarani de Sobral na Copa do Brasil? Se der, não entendi. Seria um derby disfarçado. Desculpa a brincadeira. Tá bom. Obrigado, CH. Um ótimo final de semana. Para você também, meu companheiro. Obrigado você, Aguinaldo, pela mensagem. Deixa eu ver se deixei passar batido mais algum aqui. Do WhatsApp. O pessoal, na maioria, tá mandando um bom final de semana pra gente aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado aí para quem tá assistindo pelo YouTube, quem tá ouvindo pela Rádio Bandeirantes, pelo FM e também pela internet. Em Campinas, 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH. Ontem nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, o Dr. João Quiminazo, que participou do julgamento em que o Guarani foi denunciado pela Ponte Preta em razão daquela faixa no derby que foi utilizada primeiro por torcedores e depois pelos jogadores na comemoração da vitória do Guarani sobre a Ponte. A faixa dizia o seguinte: fica Eberlin, e a Ponte denunciou o Guarani. E daí o doutor João Quiminazo, que defendeu o Guarani no tribunal, falou a respeito do resultado do julgamento. Acabamos agora o julgamento, no qual todos os jogadores do Guarani foram absolvidos e o próprio clube também. A gente conseguiu demonstrar ali para o tribunal que não houve nenhuma infração, que a frase ali não ofendia a honra de absolutamente ninguém, que os próprios atores ali do espetáculo desportivo, o árbitro, o legado de partida, todos esses entes, eles não se incomodaram com a faixa, que a denúncia só decorreu por conta de uma notícia crime da Ponte Preta, e que inclusive a notícia da crime foi da Ponte Preta instituição, não do Marco Eberlin, presidente ou vice-presidente atual. Então a gente demonstrou que não teve nenhum objetivo de ofender, de atacar a honra do Marco Eberlin, e o tribunal acolheu a nossa tese e acabou absolvendo todo mundo. Bom, ainda sobre o Paulistão, CH, o Guarani teve uma média de público muito boa. Média de 8.728 torcedores na primeira fase do Paulistão. Foi a quinta média geral, só ficou atrás dos grandes de São Paulo. Corinthians em primeiro, São Paulo em segundo, Santos em terceiro e o Palmeiras em quarto. E é claro que o Guarani espera repetir essa média
tanto na Copa do Brasil quanto na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, CH, quanto ao time que vai jogar a Copa do Brasil na quarta-feira da semana que vem, 3h30 da tarde, estádio Modelão, contra o Castanhal, o técnico Matheus Costa está fazendo os últimos ajustes na cidade de Campinas, porque segunda-feira o Guarani já viaja para o Pará. Provavelmente o Guarani vai ficar em Belém treinando até o jogo da próxima quarta-feira. Lá um clima bastante quente, úmido, chove bastante, tanto à tarde quanto à noite. Então o Guarani quer se adaptar desde a próxima segunda-feira. Quais deverão ser as novidades no time? A volta do Isaac no meio-campo do Guarani, o Fabrício Dias como segundo volante, já que o Natan está machucado com uma contusão na coxa. O Rafael Donato já voltou a treinar, mas eu acho que ele vai ficar como opção no banco de reservas, porque o Maurício Antônio e o Jonathan fizeram uma boa dupla de zaga durante o campeonato estadual. Nas demais posições, existe a possibilidade na direita do Rian ganhar a posição do Rafael, se o Rian tiver 100%, porque ele sentiu uma contusão durante o aquecimento antes de enfrentar o Palmeiras e ele seria o titular naquele jogo, como disse o técnico Matheus Costa, que teve que mudar de última hora. Lá na frente eu estou imaginando que o trio vai ser mantido, Guilherme Parede, o Mirandinha e também o Luca. Valeu, CH! Deixa eu atender mais um aqui. CH, Matheus Anjos não dá. Só joga em time que não tem cobrança. Poveda, penso que ainda vale a pena. É o Celso que manda mensagem aqui. O Poveda não jogou no Guarani, Edmilson? Sim, jogou. Jogou sim. E eu acho um bom atacante. Um cara que faz gol, um cara diferente, na minha opinião. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando Pedro Piscinato. Fala, CH, a diretoria da Ponte Preta vai apresentar oficialmente na tarde de hoje William Potker. 9 anos depois, o atacante retorna ao Moisés Lucarelli, é claro, com o principal objetivo desta temporada na disputa da Série B, que é conquistar o acesso para a Série A e, é claro, para ajudar a Macaca também na disputa da Copa do Brasil. O Potker será apresentado às 14 horas, 2 horas da tarde, portanto, as primeiras palavras deste retorno do bruxo à Ponte Preta, o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai poder acompanhar no Esporte em Debate, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 17 às 19h30, como a coletiva de apresentação do Potker vai acontecer às 14h, portanto, o torcedor pontepretano que quer ouvir as primeiras palavras do William Potker neste retorno à Macaca, só ficar ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate. Além disso, a diretoria da Ponte Preta trabalha também, corre contra o tempo para anunciar o novo treinador. A expectativa do departamento de futebol, que atualmente é comandado pelo Marco Antônio Eberlin e tem o João Brigatti e também o Ricardo Koyama inserido nesse departamento, é apresentar o novo treinador até no máximo segunda-feira, até para o novo comandante da Macaca ter bastante tempo para trabalhar, conhecer os elencos, definir jogadores que vão permanecer na Macaca ou definir também novas contratações e, como eu disse, a expectativa é que esse novo treinador chegue até no máximo segunda-feira. Lembrando que o departamento de futebol também está organizando uma intertemporada fora de Campinas. A delegação pontepretana deve viajar a Sorocaba ou Atibaia. Isso ainda não foi definido pelo staff da Macaca, para tirar o elenco de Campinas por pelo menos uma semana, unir o grupo ali, fechar entre os jogadores para a Ponte Preta ter uma temporada melhor do que foi esse início de temporada, onde culminou no rebaixamento para a Série 2 do Campeonato Paulista. Lembrando que a Macaca joga pela Copa do Brasil na terceira fase no dia 11 ou 12 de março e a Série B deve ter início no dia 20, também de março. Macaca que estreia contra o Atlético fora de casa, CH.
Essa intertemporada ou pré-temporada que está sendo sugerida aí, eu estou falando de sugestão porque não tem nada definido, nem o técnico, né? Eu acho extremamente importante. A Ponte não conseguiu fisicamente se organizar no início desse ano. E até para conhecer os novos jogadores, para que o técnico coloque as suas ideias, essa é a expectativa, né? Mas a Ponte precisa contratar, né, gente? A Ponte precisa contratar urgentemente, além do técnico, pelo menos 10 jogadores, porque o campeonato é extremamente complicado e difícil. Se a Ponte não se mexer, não sei se vai conseguir, se há dinheiro para isso, eu te conheço. Eu só posso dizer sobre as deficiências que esse time tem. Não dá para imaginar, em hipótese nenhuma, que a Ponte vai disputar um Campeonato Brasileiro da Série B com garotos. E os garotos da Ponte têm muito valor. Mas não é assim que, como foi feito no Campeonato Paulista, não é assim que a banda toca, né, gente? Precisa ter muito cuidado com quem vai efetivamente, não é, tocar as coisas. Tomara seja um treinador comando firme, e com experiência, porque o Campeonato Brasileiro da Série B realmente é um campeonato extremamente complicado. De qualquer maneira, vamos continuar aguardando as notícias. Deixa eu atender aqui mais dois ouvintes. Que time está querendo contratar Matheus Anjos e Gabriel Poveda? Me parece que é o Guarani, mas eu não posso afirmar aqui. Olha, o Guarani vai contratar esse ou aquele. Não. Está em busca de um lateral direito, de jogadores para o meio campo, não é? Segundo volante, um meia, atacantes. Então, são de 4 a 5 jogadores que o Guarani vai trazer para a Série C. É isso que o Farney Coelho disse na entrevista recente que nos concedeu aqui nos Donos da Bola. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, que coloca o Lanús, campeão da Sul-Americana, contra o Flamengo, campeão da Libertadores. O jogo foi realizado ontem na Argentina, vitória do Lanús por 1-0. Com este placar, o Flamengo na volta, quinta-feira, no Maracanã, terá que reverter a vantagem. O Lanús joga por um empate. O Lanús do técnico Maurício Pellegrino com Loçada no gol, Guidara, Esquerdos, Canali e Marchic. Medina, depois Penafiore, Cardoso, Salve, depois Sepúlveda, Marcelino Moreno, depois Watson, Carreira, depois Aquino e Castilho, depois Bou. Já o Flamengo, do técnico Felipe Luiz, com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, depois Pedro, Luiz Araújo, depois De La Cruz, Carrascal e Cebolinha, depois Samuel Lino. Alex Herrera, da Venezuela, foi o árbitro do jogo, único gol marcado por Castilho a 31 minutos do segundo tempo, o jogo realizado ontem no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, na Argentina. Primeiro jogo da Recopa, final, Recopa Sul-Americana, Lanús 1, Flamengo 0. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Quem gosta de cerveja já pode se programar. O Galeria Shopping aqui em Campinas recebe mais uma edição do Champions Beer, um festival que reúne 14 cervejarias artesanais, comida e shows gratuitos ao vivo. O evento acontece neste fim de semana e vai de hoje até domingo e continua na semana que vem, entre os dias 27 e 1º de março. A programação será no estacionamento do Shopping Galeria com entrada gratuita. Além de vários rótulos artesanais, o público poderá curtir shows com tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional, como Charlie Brown Jr., Bon Jovi, Pearl Jam, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Aerosmith, Kiss, Guns N' Roses e Queen. Ao todo, 14 cervejarias vão participar do festival. No último dia, dia 1º de março, às 18 horas, será anunciada a cervejaria campeã desta edição. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.